Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Falando com vocês aqui, professora Thaís, tá? A gente vai bater um papo descontraído, vamos fazer vocês perder o medo dessa matéria aí que vocês ficam assim, temerosos. Arruma um barulho, uma confusão por causa disso, tá? A gente vai falar sobre câncer de mama, câncer de colo de útero e HPV. Claro, lógico, sempre baseado, tá? Nos protocolos Ministério da Saúde e INCA, ok? Trouxe aqui pra vocês alguns exercícios, tá? Pra gente discutir. Alguns exercícios que já caíram em provas anteriores, tá? E exercícios que serão comentados, principalmente algumas questões batendo em cima dos erros, algumas pegadinhas de prova, tá? Pra gente poder conversar, tá bom? A primeira parte dos exercícios a gente vai falar sobre a parte de câncer de mama, tá? O câncer de mama é um dos cânceres mais temidos nas mulheres, tá bom? Questões, principalmente faladas pelo Ministério da Saúde, é um tipo de câncer com maior incidência em mulheres mais velhas. Isso é um dos principais fatores de risco. Isso eu já acho que é uma excelente anotação de rodapé para vocês, tá? A maior incidência são em mulheres acima de 50 anos de idade, tá? Isso é uma excelente coisa para saber, tá? Uma outra coisa que é excelente para bater também é quando a gente fala de mulheres, tá? Que tem grau de parentesco de primeiro grau que tenham, tá? A questão de câncer de mama na família. Então, quando eu falo que eu tenho mãe, irmã, filha com câncer de mama, e uma coisa que poucos alunos prestam atenção, é raro, mas que não é difícil de acontecer, é que também o câncer de mama acomete homens, tá? Uma outra anotação super importante, super interessante de ser feita, quando nós temos também história familiar de câncer de ovário na família, isso também é um fator de risco para câncer de mama. Então vamos lá bater em cima da primeira questão. São considerados grupos de risco para câncer de mama, exceto, presta sempre atenção na prova, que isso é uma coisa que pega muito no aluno, a questão da palavrinha exceto. Isso é uma coisa que derruba e pega bastante o aluno na curva na hora da prova, tá? Mulheres com história familiar de pelo menos um parente, tá, de primeiro grau, mãe, irmã ou filha com diagnóstico de câncer de mama abaixo dos 50 anos. Mulheres com história familiar de pelo menos um parente de primeiro grau, mãe, irmã ou filha com diagnóstico de câncer de mama bilateral. Mulheres com história familiar de câncer de mama masculino. Mulheres com história familiar de pelo menos um parente de primeiro grau com diagnóstico de câncer acima de 50 anos. Bem, um bizu eu já dei aqui, então uma eu já posso descartar. O câncer de mama, sua maior incidência é em mulheres acima de 50 anos de idade. Então a D já está descartada como resposta. Disse para você também que o câncer de mama ele pode acontecer nos homens. Então a C também já está descartada. História familiar de câncer de ovário também está correta. Então o gabarito aqui, ó, letra A. O câncer de mama ele é raro, tá? Em mulheres abaixo dos 50 anos. Então, quando eu tenho, isso é uma ótima anotação para você fazer também. Então, quando eu tenho uma história familiar de uma mulher que antes dos 50 anos de idade, ela tem uma história na família de alguém entre seus 35, 40 anos, teve histórico de câncer de mama, esta mulher faz parte do grupo de risco. Ou seja, esta paciente, ela passa a ser uma forte candidata a desenvolver a doença quando nós falamos da parte de genética, ok? Passamos agora para a questão 2, tá bom? Falando do risco elevado para câncer de mama. Já cantei o bizu quando eu comecei a comentar a questão 1 para vocês. Protocolo Ministério da Saúde, quando nós falamos de rastreamento para câncer de mama, tá? Risco elevado para câncer de mama, devem realizar mamografia de rastreamento. Uma questão super interessante. Nós temos duas diferenças, tá? Nós temos a mamografia de rastreamento e nós temos a mamografia de diagnóstico.
Quando nós falamos de mamografia de rastreamento, a ideia, tá, é nós termos uma mamografia para a gente detectar precocemente a doença. Então, quando eu falo de mamografia de rastreamento, eu estou falando de uma mamografia para identificar uma doença antes mesmo que os sintomas tenham aparecido. Quando eu falo de uma mamografia diagnóstica, eu já tenho um nódulo palpável. Então, pegadinha de prova. Eu posso ter as duas situações. O Ministério da Saúde fala de rastrear uma mulher para câncer de mama quando não se tem evidência da doença. O objetivo da mamografia, tá, de rastreamento é detectar precocemente essa doença. Então, quando nós falamos de mamografia de rastreamento pelo Ministério da Saúde, a ideia, tá, é fazer a mamografia a partir dos 40 anos de idade. Isso quando nós falamos de risco elevado. O que é uma mulher com risco elevado para câncer de mama? O que é uma mulher que nós falamos que está no grupo de risco? Aí você vai lembrar daquilo que nós comentamos lá na questão 1, tá? Já vou mandar o gabarito aqui, questão D, tá? O que é uma mulher com risco elevado de câncer de mama? Quando ela tem na família uma mulher que teve a questão do câncer antes dos 50 anos, ela está no grupo de risco, porque a maior incidência de câncer é a partir dos 50. Quando ela tem um histórico familiar de parentesco de primeiro grau, com câncer de mama ou câncer de ovário, e quando ela tem um histórico familiar de câncer de mama em homens. Ok? Na questão 3, a gente tem aí duas causas muito batidas pelo Ministério da Saúde falando do câncer de mama. Quando a gente fala de um câncer em geral, a gente não consegue fechar uma causa, né, exata para câncer. Falando de câncer de colo, falando de câncer de mama, a gente fala de várias situações. No câncer de mama, a gente vai falar da questão genética, a gente vai falar de obesidade, a gente vai falar de exposição ao hormônio, a gente vai falar de atividade laboral. Então, eu tenho vários fatores internos, ou seja, fatores intrínsecos e fatores extrínsecos que podem influenciar no aparecimento da questão das células cancerígenas. Quando nós falamos de um tipo de tumor de mama, a gente fala da classificação dele chamando de um tumor hormônio dependente. O que é um tumor hormônio dependente? As células se alteram através da influência de hormônio. Caramba, isso é perigoso. Por quê? Quer uma coisa que a mulher mais produz do que hormônio? E aí a gente vai trabalhar com dois tipos de hormônio que podem influenciar o aparecimento da doença. Na questão 3, perguntei para vocês, né, essa questão. E aí, como opções, eu dei aqui ocitocina, testosterona, estrogênio e prolactina. Dando a resposta para vocês, nós vamos ter aqui a questão da estrogênio. A questão do estrogênio. E aí, além do estrogênio, você vai também ter como resposta de prova, tá? Estrogênio e progesterona. Então, você vai ter duas questões. Quando nós falarmos de um hormônio, de um tumor hormônio dependente para câncer de mama, você vai trabalhar com produção de estrogênio e produção de progesterona elevada. Falando de estrogênio, cuidado, tá, com a questão do peso. O que o Ministério da Saúde fala como fator de risco influenciando a questão do estrogênio? Chato isso, né? Porque gordinha é referência para tudo, né? Ou coisinha chata, né? Puxa vida. O Ministério da Saúde fala que as mulheres obesas têm uma predisposição a isso.
Uai, Thaís, mas como é que é isso? Ai, já vou ter que malhar, vou ter que correr, vou ter que perder peso. Nunca se falou tanto de vida saudável, né? E aí, essa questão da obesidade, ela tá muito relacionada ao câncer de mama, mais relacionada ainda ao câncer de mama estrogênio dependente. A obesidade nada mais é do que aquela questão da gente produzir, né, células adiposas, tecido adiposo. E o tecido adiposo, ele tem um tropismo, uma atração, e ele começa a acumular. E aí de estimular essa questão do estrogênio. Caracoles. E agora? Putz, se eu tenho uma quantidade elevada de estrogênio, o risco desta criatura desenvolver uma doença na mama lá no futuro é muito grande. Então, olha o perigo. Então, falando especificamente da doença hormônio dependente, nós temos a obesidade caminhando muito perto. Nós temos também a questão do uso da terapia hormonal. Aí a gente vai falar das mulheres que fazem terapia hormonal por conta da menopausa, fazem reposição hormonal por conta da menopausa. Nós vamos falar das meninas que usam contraceptivos orais. Então, toda essa questão de sermos influenciadas pelo hormônio pode influenciar no aparecimento de um tumor, ok? 4, falando da faixa etária, recomendação do Ministério da Saúde, tá? Periodicidade de rastreamento de câncer de mama na faixa etária de 40 a 49 anos, tá? Uma pegadinha de prova, tá? Mulher jovem, que eu vou falar de mulher jovem, antes dos 50. Não sei se vocês perceberam, não sei se vocês já conhecem, se não conhecem já vou mandar logo o bizu, né? Bizu é comigo mesmo, né? Fuxicar manual do Ministério é comigo mesmo, adoro essas histórias, né? Principalmente nas madrugadas. Gosto de render muito na madrugada, gosto de estudar muito à noite. Então, gosto de bisurar essas coisas à noite. Já vou até mesmo adiantar alguns comentários dos exercícios. Mulher jovem não é indicado fazer mamografia. Vírgula, 2 pontos, contudo, entretanto, todavia. Mulher jovem, ela só vai fazer mamografia de rastreamento, cuidado com a pegadinha da prova, caso ela esteja no grupo de risco. Já bisurei qual é o grupo de risco para vocês. Se ela não estiver no grupo de risco, o Ministério da Saúde ele só vai recomendar que ela faça a mamografia a partir dos 50 anos de idade. Ponto. Acabou. E aí eu vou complementar dizendo que ela vai fazer mamografia dos 50 aos 69 anos de idade. Aí você mas por que mulher nova não faz mamografia se eu já vi, se eu conheço a filha da vizinha, da prima, da tia, não sei de quem, que já teve câncer de mama com 30 anos de idade? A justificativa do Ministério da Saúde dizer que uma mulher jovem não faz mamografia é que a mama da mulher jovem, ela é densa. Aí a gente acaba brincando, né? Pô, mulher jovem ali da gravidade não bateu, né? Tá tudo em pé, pô, tá tudo lá direitinho, pô, tá tudo... E aí, o que acontece? Não sei se vocês já viram a questão do aparelho de mamografia, que a gente chama de mamógrafo. É um aparelho que é bem desconfortável para essa paciente realizar esse tipo de exame. Você tem que colocar literalmente a mama numa bandeja e essa mama vai ser prensada. Se você tem uma mama densa, ou seja, com bastante tecido adiposo, ou seja, uma mama mais rígida, eu tenho uma dificuldade de leitura desse exame. Eu não vou conseguir identificar direito. Ou seja, se o objetivo de uma mamografia de rastreamento é identificar lesões não palpáveis, ou seja, aquilo que eu não consegui palpar, sentir num exame clínico, ora pois, então eu tenho que ter uma mama que eu consiga visualizar isso melhor. Então, quando você tem uma mulher com 50 anos, a ideia, uai, coitada, a lei da gravidade bateu, né? Caiu-se.
teve filho, amamentou. Aí não tem jeito, né? Coitado, que algumas mulheres não me escutem, né? Mas fazer o quê? O peito tá como? Vai ter que dar uma recaustada, não tem jeito. Brincadeiras à parte, essa é a justificativa exata dada pelo Ministério. Então vamos lá, anotação de rodapé da folha. Bizu. Mulher jovem não faz mamografia. Então antes dos 50, para rastreamento de câncer de mama, ela não faz rastreamento com mamografia, a não ser que ela seja no grupo de risco ou que durante um exame clínico das mamas, o médico, no caso, o examinador, tenha encontrado alguma lesão suspeita. Mas, Thaís, se ela não faz mamografia, como que ela não vai fazer nenhum exame? Claro que vai. Antes dos 50, a gente vai fazer o que nós chamamos de exame clínico. O exame clínico ele é feito pelo examinador, pelo profissional de saúde que vai fazer a palpação das mamas, tá? E procurar os linfonodos, tá? Abaixo da mandíbula, cervical, abaixo de escápula e axila. Por quê? Uma coisa super interessante, muito importante. Nem sempre o câncer de mama pode estar com nódulo na mama. Às vezes o câncer de mama pode ser descoberto por um nódulo na axila. Ok? Então, gabarito aqui de 40 a 49 anos, tá? Seria exame clínico das mamas, tá? E se alterada mamografia. Então, gabarito aqui, tá? É letra B.